Olá pessoal, então sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso online gratuito de atendente de farmácia. Se você chegou nessa aula e não assistiu às outras, vai na descrição desse vídeo e você vai ter o link aí para a nossa playlist do curso completo. Lembrando que você pode assistir ele todo gratuitamente, Se você tiver interesse de adquirir o nosso certificado e o nosso suporte para tirar dúvida diretamente comigo, vai ter uma taxinha simbólica que também vai estar sendo explicado aí na descrição, tá? Mas, por enquanto, você pode assistir nas aulas aí conosco até você tomar essa decisão. Já curte esse vídeo aí para você saber que essa aula você assistiu, aula dada, aula estudada. Então, curtir significa para nós que além de você assistiu, você também estudou essa aula, para você saber que você não precisa voltar nela, para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de medicamento, de fármaco, de farmácia, tá? Então ele vai te mandar mais vídeos como esse. Se inscreve no canal para o YouTube te avisar sobre os próximos vídeos que nós postarmos aqui do curso. E se caso você quiser ter certeza que você não vai perder nenhuma aula, deixa o arroba aí do seu Instagram que eu vou mandando para você as próximas aulas, os próximos links das próximas aulas diretamente no seu direct, tá bom? Então, nas aulas passadas, nós falamos aí sobre fármaco, sobre medicamento, sobre droga, Então, para vocês terem aí uma noção da diferença, do medicamento para o fármaco. O fármaco, ele está dentro do medicamento, tá? Então, o fármaco é o que nós na farmácia às vezes chamamos de componente químico, ou de substância ativa, ou de princípio ativo, tá? Então, o medicamento, ele tem outros componentes além do fármaco, O fármaco é o produto químico ali isolado de pirona, é o fármaco, tá? Mas o medicamento de pirona, ele vai ter também conservantes, que são produtos para diminuir a contaminação dessa dipirona, para que ele dure o prazo de validade de 2 anos, Vai ter aglutinante, na hora que a máquina de comprimir for fazer o comprimido, ele vai aglutinar, ou seja, ele vai grudar uma molécula na outra e não se esfarelar a qualquer chacoalhada que der da embalagem, Você tem os agentes suspensores, no caso de uma dipirona suspensão, Se você chacoalhar a suspensão, o pozinho, que a gente fala, algumas substâncias pode sedimentar no fundo. E o suspensor, ele vai fazer, vai criar ali uma tensão química, fazendo que eles fiquem o máximo possível espalhado, mesmo que a gente demore a agitar, Mas sempre é bom suspensão, a gente está agitando aí o frasco. Conservante eu coloquei 2 vezes, Flavorizante, então, dipirona, gotas, é ruim. Porém, se você for ver o dipirona para criança, para bebê, ele tem um gostinho. Quem vai dar esse gostinho são os flavorizantes, que conferem sabor e aroma aí para o medicamento, que no nosso exemplo aqui está sendo dipirona. E o corante, se eu tenho um flavorizante com sabor de morango, não tem como o medicamento ser transparente ou ser amarelo. Então, o corante precisa bater com o flavorizante, Se é um flavorizante, de morango, o corante tem que ser vermelho. Se é um flavorizante, se ele vai ter sabor de laranja, o medicamento qualquer que seja, ele tem que ter um corante amarelo, tá? Então, fármaco é o componente isolado, medicamento é aquele pronto na embalagem ali, com todos esses componentes. Tem muitos outros componentes que eu não citei aqui, é mais para você ter uma noção, de o que tanto vem no medicamento pronto. Inclusive, às vezes você toma um medicamento de referência, aquele mais caro, e às vezes não te dá alergia, e às vezes você toma um genérico que te dá alergia, por quê? Às vezes não é o fármaco, às vezes é os outros componentes que podem ser diferentes, Então, o medicamento genérico, o fármaco tem que ser igual, mas os outros componentes não necessariamente precisam ser os mesmos, e aí os outros componentes que podem não ser o mesmo, pode te dar alguma alergia.
tá? Então, por isso que às vezes acontece ao contrário, às vezes você toma um genérico, ele não te dá alergia, não te faz mal, e às vezes o medicamento de referência, aquele mais caro, faz mal. Por quê? Porque esses componentes podem ser diferentes, desde que, né, a bioequivalência e a biodisponibilidade estejam em dia. Não precisa saber o que é isso hoje, né? Desde que, se você mudar esses componentes, ele continua fazendo o mesmo efeito, você pode mudar os componentes, não o fármaco, mas a gente vai falar isso na aula de genéricos, tá bom? Vamos só colocar um outro exemplo aí, né, para vocês entenderem. A gente falou da dipirona, mas vamos falar aí do diclofenaco, por exemplo. Então, o diclofenaco é o fármaco, né? E o medicamento diclofenaco, ele vai ter seus conservantes, vai ter seus aglutinantes, vai ter seus excipientes, seus suspensores, seus flavorizantes, se for, né, algum medicamento suspensão. Por exemplo, se você for ver o diclofenaco em gotas, né, o diclofenaco resinato, aqui muda um pouquinho o fármaco do comprimido por gotas, mas o princípio ativo em si é o diclofenaco, tá? Depois a gente vai falar sobre isso numa outra aula, né? Apesar de mudar um pouquinho o nome, ele vai ser liberado e quem vai fazer efeito é só o diclofenaco. Se é resinato de potássio ou de sódio, isso não vai mudar muito, mas a gente fala numa outra aula. Mas você vai ver que o gotinha ali, né, o gotas do diclofenaco, ele é docinho, ele é gostoso, né? O comprimido não precisa ter corante, não precisa ter aromatizante, né, o flavorizante. Por quê? Porque você normalmente engole rapidinho, não sente o gosto. E tem um outro medicamento que tem um ou mais fármaco, tá? Então, o fármaco, ele é um princípio ativo isolado. O medicamento, ele pode ter um princípio ativo, mas ele pode ter mais de um princípio ativo, tá? Por exemplo, né, o Torcilax, o Tandrilax, o Tandene, não sei como é que você chama aí, ele tem mais de um medicamento. Ele tem aí a cafeína, tem o carisoprodol, tem o paracetamol e tem o diclofenaco. Então, é o medicamento Tandrilax, ou Tandrotamol, ou Torcilax, não sei como é que você chama aí. Ele é um medicamento que tem vários fármacos dentro desse medicamento, tá bom? Então, é mais uma aula aí sobre medicamento, falando um pouquinho dos seus componentes. Quem for para a área de manipulação vai aprofundar muito mais nisso. Nós da drogaria não precisamos aprofundar nisso, mas é para te ajudar um pouco mais aí, né, na diferença entre medicamento, fármaco, droga, e você aprender um pouquinho também dos componentes dos medicamentos, tá bom? Então, se tem alguma dúvida, tá, deixa aí nos comentários que eu vou ler todos, vou responder a maioria, tá? Alguns eu até posso gravar vídeos, dependendo da dúvida. Se eu achar pertinente gravar um vídeo, eu paro um pouco aí, né, o nosso projeto desse curso online gratuito, para fazer uma aula sobre essa dúvida e coloco no meio do curso aí para ajudar vocês com a própria dúvida de vocês. Então não tenha vergonha de deixar dúvidas aí no comentário. Curte esse vídeo para você, né, receber mais vídeos. O YouTube ele identifica os vídeos que você mais curte, manda mais vídeos parecidos com os vídeos que você curte. Então, quando você curte, além de me ajudar, você está se ajudando, tá? Se inscreve nesse canal para você ser avisado aí dos próximos vídeos que a gente vai postar sobre o curso online de atendente de farmácia, né? E se você quiser ter certeza que as aulas vão chegar para você, você pode deixar o arroba do seu Instagram aí, que eu mando diretamente no seu direct aí o link das próximas aulas, tá bom? E se você está gostando desse curso e quiser adquirir o certificado, né, vai ter uma taxinha simbólica aí, que eu vou estar explicando como é que funciona na descrição desse vídeo. E aí, junto com essa taxinha do certificado, você vai poder tirar dúvida diretamente comigo, tá bom? Então, até uma próxima aula aí.